Boa noite, queridos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus sejam sobre as nossas vidas. Amém? Que alegria estar com vocês nessa noite. Sintam-se todos calorosamente abraçados por mim e pelo meu esposo, pastor Otávio, que mandou lembranças a todos vocês. Eu cheguei aqui já na sexta-feira, preparando já para o nosso seminário, que aconteceu ontem e hoje, de todo o estado de São Paulo, do Ministério com Crianças, e foi um tempo muito precioso, onde eu também fui ministrada pelo Senhor e volto para casa com meu coração transbordando de alegria por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nesse ministério tão lindo que é o Ministério com Crianças. E eu desejo de todo o coração para essa igreja que aquele apelo que a pastora Rô fez aqui na frente, de você olhar para trás e se lembrar que um dia você já fez parte desse ministério. E se você de novo ouvir a voz do Senhor e sentir no seu coração, diga para Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu estou disposto, eu estou disposta a te servir novamente no trabalho com as crianças. E permita que Deus use a sua vida poderosamente. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu confesso para vocês que enquanto eu preparava todas as palavras e palestras para esse seminário, e também a palavra que eu preguei hoje de manhã, eu tinha uma incógnita para hoje à noite, uma dúvida sobre o que iria acontecer e a palavra que eu ia ministrar. Tinha rascunhado algumas coisas, mas não tinha paz no coração ainda. E hoje de manhã, quando o pastor Luiz pediu que eu repetisse a palavra da manhã, então eu entendi, porque Deus não me permitiu ter paz antes disso. E eu quero convidar você a abrir seu coração nessa noite e ouvir a voz do Senhor com aquilo que Ele vai falar conosco, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, e quero junto com vocês ser ministrada pelo nosso Deus. Amém? Quantos de nós olha para trás na sua vida, na sua história, e tem boas memórias da sua infância? De brincadeiras que você viveu, de uma comida gostosa na casa da vovó, dos encontros de Natal com os primos, de tudo de especial que você viveu e marcou a sua vida. Uma viagem, um passeio, uma comida gostosa que, quando você sente o cheiro, quando você prova, faz automaticamente a sua mente remeter àquele tempo que não volta mais. Esse sentimento de saudosismo que enche o nosso coração com essas memórias tão preciosas tem uma função muito maior do que simplesmente gerar em nós saudade de um tempo que não volta mais. Queridos, eu tenho saudade até da igreja que nós tínhamos aqui, que nem faz tanto tempo assim. E muitas vezes eu me recordo de momentos que nós vivemos na nossa história, na nossa caminhada de fé, com vigílias, com tempo de oração, com tantas coisas, que hoje nós vivemos de forma diferente. Aquele tempo não volta mais, porque Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero falar com vocês a respeito das memórias. E antes de nós falarmos sobre elas, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro de Lamentações, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Ali diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A Bíblia nos fala que as nossas memórias nos dão esperança. Mas a Bíblia não fala apenas nesse momento e nesse versículo a respeito das memórias. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Desde a criação do mundo,
E finalmente, quando Deus começa a levantar o seu povo, sua nação, para chamar de seu, o povo de Israel, através da vida de Abraão, e mais especificamente, depois que Deus resgata o seu povo do Egito, que era escravo, através da vida de Moisés, Deus começa a se revelar ao seu povo, a mostrar a sua identidade, quem Deus era de fato. E para que esse povo soubesse quem era Deus, e isso permanecesse firmado no seu coração, ele começou a gerar memórias no seu povo. E para muitas situações que eles viviam, eles eram marcados por momentos memoráveis. Quantos exemplos nós temos na Bíblia em que alguma situação acontecia, em que Deus fazia milagres e maravilhas no meio do seu povo, e Deus dizia: levantem agora um altar, empilhem pedras, 12 pedras, para representar as 12 tribos do povo de Israel. Porque Deus queria que aquele povo se lembrasse de tudo que Deus estava fazendo no meio deles. E assim funcionam as memórias. Mas nem todas as memórias são memórias boas, não é verdade? Em alguns momentos temos memórias ruins, memórias tristes. Quem é um pouco mais velho, porque hoje a gente já nem ouve quase mais essa palavra, vai falar assim: Carol, eu me lembro de uma surra que eu levei quando era criança. É ou não é? E de quantas outras coisas que aconteceram e que marcaram a sua infância também, de uma forma não tão positiva assim. Muitas vezes, essas duas memórias, elas caminham juntas. Memória de algo ruim que aconteceu e logo em seguida de algo bom que veio mudar essa referência de memória que nós temos. E vocês sabiam que quanto maior o nível de emoção que nós vivemos e sentimos, maior é a construção dessa memória de longo prazo. Essas memórias mais antigas, que não são as nossas memórias recentes. Querem um exemplo? Quantas vezes o povo de Deus atravessou as águas porque elas se abriram pela poderosa mão de Deus? 2 vezes. Qual dessas vezes é a mais conhecida, a mais famosa de todas? A do Mar Vermelho, quando o povo tinha saído do Egito e Deus abriu o mar. No segundo episódio, o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida e Deus abre o Rio Jordão para que eles atravessem e cheguem até as muralhas, a divisa ali de Jericó. E Deus fala, e aquele povo atravessa, e tem todo um ritual, todo um processo para aquilo acontecer. Mas, gente, eles estavam muito tranquilos, muito bem, muito felizes, prontos para tomarem posse daquela terra que Deus havia prometido para eles a vida inteira, a sua história inteira. Estava tudo ok. Muito diferente do que eles viveram lá no Mar Vermelho. Eles haviam acabado de sair do Egito, tinham sido escravos por anos, haviam começado a sua caminhada pelo deserto, em direção à terra prometida, e de repente eles se veem num beco sem saída. O faraó se arrependeu, colocou todo o seu exército atrás do povo, e agora eles estavam diante do mar. Qual era o sentimento e a emoção dessas pessoas? De desespero, de achar que iam morrer, de que não tinha mais jeito para eles. Então Deus poderosamente traz a solução que parecia impossível aos seus olhos. E toda a emoção gerada no coração dessas pessoas fez com que o registro dessa memória fosse muito maior do que o da segunda. E Deus vai construindo memoriais com esse povo ao longo da sua história. Quando Deus manda que Moisés faça a Arca da Aliança, lá dentro ele diz para colocar o quê? Uma amostra do maná,
a vara de Arão que floresceu e as tábuas com as leis, para que isso servisse de memória para o seu povo, de como Deus os havia sustentado durante todos aqueles anos no deserto, de como Deus havia levantado Arão como sacerdote por mão poderosa do Senhor para guiar espiritualmente aquelas pessoas, e de como Deus tinha o desejo de que eles vivessem para o Senhor através da sua lei. Quantas experiências esse povo viveu e quantas memórias tiveram. Mas não acaba por aí. Quando Deus instrui Moisés sobre como ele deveria ensinar esse povo, ele fala assim: vocês devem todos os anos comemorar, festejar. E aí tinha a festa da Páscoa, que lembrava o quê? A saída do povo do Egito. E eles deveriam repetir aquele ritual, o mesmo que os seus antepassados viveram naquela noite. Depois Deus fala assim: façam outra festa e fiquem por alguns dias vivendo em tendas, em barracas, para que vocês se lembrem que foi exatamente assim que os seus antepassados viveram por anos, peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida. Deus queria que os sentimentos, que as emoções e que as memórias fossem um alicerce na formação do seu povo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que Jesus agiu da mesma forma. Quantos momentos na vida de Jesus nós podemos olhar na palavra e ver a forma como Jesus conduziu intencionalmente momentos memoráveis. Um deles diz respeito a algum tempo antes da sua morte, quando uma mulher chega com um vidro de perfume caríssimo e derrama sobre os pés de Jesus. E os discípulos logo tentam impedir: não, Senhor, quem sabe a gente vende esse perfume, vamos aí arrecadar um dinheiro, ajudar as pessoas, vai ser muito mais útil. E o que Jesus diz? Isso é para a memória, para que esse momento seja memorável. Então não serve qualquer perfume, precisa ser o melhor perfume. Um outro momento em que Jesus, dessa vez, tem o controle da situação e age de forma intencional para produzir uma memória positiva e que passaria de geração em geração até chegar aos nossos dias, foi a última ceia. Jesus planejou cada detalhe, o local onde seria, a ceia, a comida, um tempo de comunhão com os seus discípulos antes da sua partida. Um tempo de qualidade, de conversa sincera, de olho no olho, de poder falar abertamente e intimamente com quem ele vinha se relacionando todos aqueles anos de ministério, antes da sua partida. Jesus pôde partir o pão, pôde ter uma refeição, pôde ter comunhão com os seus queridos antes de partir. E ele planejou isso. Ele não apenas planejou, como ele disse para eles: vocês vão repetir esse mesmo ritual. Vocês vão fazer isso aqui todas as vezes que vocês quiserem, para que vocês se lembrem desse dia. Para que vocês se lembrem disso aqui que nós vivemos. Sabem por quê? Porque essas memórias são o alicerce para as nossas vidas. Elas ajudam a formar quem nós somos, eu e você. As memórias de longo prazo, essas que produzem uma grande quantidade de emoção e grandes marcas, sejam elas positivas ou negativas, elas são a nossa autobiografia e todo o nosso conhecimento armazenado na nossa mente. E olhem que bênção, o espaço é ilimitado.
Glória a Deus por isso. Mas e nós? Como será que nós temos vivido em família, como igreja e na nossa relação com Deus no que diz respeito a essas memórias? Eu creio que a maioria de vocês aqui tem uma vida muito parecida com a nossa. A gente trabalha muito, corre muito, tem uma agenda lotada, uma série de compromissos e constantemente nos sentimos cansados. Sua vida é assim também? É, não é? Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filho, tem marido, tem casa, tem igreja, tem uma série de coisas e às vezes parece que a gente amanhece na segunda-feira, piscou o olho, já é domingo outra vez. Quando eu penso que a gente já está no mês de março e que nós temos menos de 10 meses para que o ano acabe, eu me apavoro. Senhor amado, tem misericórdia, porque eu tenho tanta coisa para fazer nessa vida e o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. Quando eu olho para o meu filho e vejo que ele tem 11 anos e que ele está prestes a dar um passo para fora da infância, tem horas que o meu coração dá até um gelo de pensar o quanto esse tempo passou depressa. Se nós não tivermos memórias bem formadas no coração dos nossos filhos, nós corremos sérios riscos. E essas memórias, elas podem ser feitas, formadas, produzidas, forjadas intencionalmente. Você pode planejar, você pode, como a gente costuma dizer, de caso pensado, fazer as coisas para produzir memórias positivas. Lá em casa, nós temos a segunda-feira de folga. É o nosso dia em família. O final de semana para nós é sempre cheio de atividades. Mas segunda-feira para o nosso filho é dia de aula normal. Então, na segunda-feira à noite, é o nosso dia de fazer algo especial. E há um tempo atrás eu percebi, junto com o meu esposo, que por mais que a gente tivesse segunda-feira de folga, ainda não era algo que estava gerando uma memória positiva na vida dele. Então eu decidi fazer algo para impactar e transformar esse momento na vida dele, para que quando ele fosse adulto, ele se lembrasse com alegria de cada uma das segundas-feiras que nós passamos juntos, fazendo coisas muito simples, como escolher um filme para assistir juntos e uma comida bem gostosa, diferente, especial, para desfrutarmos nessa noite juntos. E nesse dia a gente tem uma exceção. Ele vai lá, pega o suporte dos copos, coloca na mesinha da sala e a gente come no sofá. Porque isso nunca acontece. Todas as nossas refeições, elas são na mesa, em comunhão. Então, nesse dia, pode ser diferente. E aí eu faço lá uma batata frita, jogo um queijo por cima, faço um pastelzinho, coisas que a gente não come sempre. E pensa na alegria desse menino quando ele chega da escola já me perguntando: o que a gente vai fazer hoje? Já escolheu o filme, mãe? Já viu aí o que a gente vai ter para comer de gostoso? Isso é gerar uma memória positiva. Isso é produzir um momento que vai marcar a vida dos nossos filhos. E é simples assim. E essas memórias podem ser marcadas nas vidas não apenas dos seus filhos. Se você é avô, avó, na vida do seu neto. Todo verão nós vamos para a praia. Fabinho e Annelise vão para lá com os meninos. E todo verão tem a famosa foto das crianças na praia junto com o Otávio, cada um com a sua prancha, porque é o que eles fazem nas férias. Surfar, pegar onda. Até o Miguel, que está aprendendo ainda, está lá com a sua pranchinha. Porque nós transformamos esse momento em algo memorável. E as fotos são preciosas ferramentas nisso. Quando a gente olha para trás e recorda e fala, que tempo feliz nas férias. Quando a gente fica o ano inteiro esperando por esses dias em janeiro em como nós vamos estar juntos. E não fica só na foto, né, do surf. Tem a comida que a gente faz, tem o nosso churros, que eu e a Annelise não podemos ir embora sem comer.
coisas que nós transformamos em rituais que vão produzir memórias positivas em nós. Na minha infância, por muitas vezes, a minha mãe fez caça ao tesouro. Para mim, para minha irmã, nas festas de aniversário que ela produzia em casa para nós. E era tão legal, e era tão bom. E sabe que vó é uma mãe numa versão muito melhorada, né? Todos os dons se potencializam quando uma mulher se torna avó, né? Elas esquecem da disciplina que deram em nós quando éramos crianças, elas esquecem das regras que elas tinham com a gente quando era criança, de todo aquele cuidado de não comer doce no almoço, isso passa a não ter mais valor nenhum. Não é, Marli? Bem assim. E a minha mãe, gente, ela se transformou assim numa pessoa muito diferente depois do nascimento do Isaac. E toda vez que ele vem para cá, pode ser para passar um dia, tem um caça ao tesouro esperando por ele. E isso desde que ele era bem pequeno, quando ele nem sabia ler ainda. Ela fazia os desenhos que eram as pistas e ele tinha que encontrar o tesouro, que podia ser um chocolate ou qualquer outra coisa como essa. Na verdade, não importava o que tinha lá no final das contas, mas era a aventura que, com o passar dos anos, ganhou proporções um pouco maiores. Teve um dia que nós chegamos aqui e tinha uma pista na padaria. E ele teve que andar o quarteirão inteiro recolhendo pista no comércio até descobrir onde é que estava o tesouro na casa dela, porque o negócio não é muito fácil, não. E quando eu cheguei aqui na sexta-feira, adivinhem? Tinha um caça ao tesouro para mim. E dentro do tesouro, do cofre, que eu tive que descobrir lá o segredo do cofre, cobrir as pistas e tudo mais, o que tinha? A chave para eu poder entrar no quarto e poder descansar. Mas tinha uma recompensa, a gente tinha uma torta maravilhosa lá dentro me esperando. É ou não é uma memória boa? Claro que é, gente. Quantas vezes a nossa vida passa como um piscar de olhos e nós não fazemos nada para marcar a vida dos nossos filhos? O meu pai ama pescar e a alegria dele é levar o Isaac para pescar. Principalmente se for para pegar um peixe grande. Não importa que vai ter que soltar depois, mas é a emoção de pescar. Quando eu cheguei, ele olhou para mim na sexta-feira e disse assim, minha mãe falou assim, ele quer te levar para pescar. Eu falei, ai não, pai, sinto muito, mas eu estou cansada, não vou querer pescar não hoje. Por quê? Porque são as memórias da nossa vida. Às vezes você deve estar pensando assim, pois é, mas eu tive muitas memórias negativas na minha vida também. Momentos difíceis, momentos que trouxeram muita dor, muito sofrimento na minha infância, e eu nem quero recordar dessas memórias. É verdade. E sabem o que acontece quando as memórias não são muito boas? Muitas vezes nós a esquecemos, deletamos da nossa mente, e elas são parcialmente amortizadas. Mas eu aprendi nesses últimos tempos que há uma coisa muito mais séria do que você ter memórias negativas na sua infância. É a ausência de memórias. Esse é o fator que traz maior prejuízo para a vida do ser humano. A ausência de memórias. Eu vou contar uma história para vocês. A história de um menino que a sua mãe o criava sozinho. Ela trabalhava fora todos os dias, não tinha com quem deixá-lo. Então ela dizia assim, meu filho, quando você voltar da escola, você entra em casa, a sua comida vai estar pronta. Você tranca a porta, come o seu almoço e fica dentro de casa fechado até eu voltar. E assim esse menino fazia. Todos os dias, exatamente como essa mãe havia dito. Essa era a rotina dele. Acordava, ia para a escola, voltava, almoçava, assistia televisão, jogava videogame, passava a tarde sozinho.
À noite ela chegava, preparava o jantar, eles iam dormir e começava tudo outra vez. E por alguns anos essa rotina se repetiu todos os dias da sua vida. E essa mãe, por ter uma vida muito corrida, uma vida difícil, sofrida, com todos os motivos que justificassem toda essa situação, deixou de produzir memórias na vida do seu filho. Quando esse menino tinha por volta dos 15 anos, e ele estava retornando da escola para casa, no caminho em que ele fazia todos os dias, havia um homem que o observava. E via e conhecia a rotina desse menino. Até que um dia esse homem o abordou e disse: "Ei, menino, onde você vai?" "Eu vou para minha casa." "Por que você vai para casa?" "Porque a minha mãe disse para eu ir para casa, fechar a porta e ficar lá até que ela viesse." "Não, cara, não faz isso não. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa interessante." E levou ele para dar uma volta na quadra. E depois o menino foi para casa. No outro dia, o homem estava esperando por ele novamente. E começou a levá-lo para andar na comunidade onde ele morava. E começou a mostrar para ele e a gerar nesse menino memórias que ele não tinha. Até aliciá-lo para o tráfico. Colocar na mão dele uma arma e dizer que a mãe dele estava errada, que aquilo que ela havia ensinado para ele que era certo, não valia. Você vai querer uma vida igual a da sua mãe? Trabalhar uma vida inteira para não desfrutar? Você nem convive com ela? E começou a jogar na mente daquele menino ensinamentos, valores e princípios muito diferentes daquilo que a sua mãe desejava para a vida dele. Só que aquele menino não tinha referencial nenhum. Ele não tinha memórias na sua vida. Ele não tinha valores bem firmados. E quando nós não temos princípios e valores marcados por memórias de consistência, facilmente eles são negociáveis. E esse menino se perdeu para as drogas e para o tráfico. Talvez você está pensando assim: ai, que história mais trágica, que drama. Pois é. Quantos filhos de crentes você conhece que ao longo da caminhada se desviaram dos caminhos do Senhor? Eu conheço uma infinidade deles. Sabem por quê? Porque as suas memórias espirituais nunca aconteceram. Nós aqui estamos falando de memórias sociais. Mas nessa noite eu quero dar um passo além e falar com você do quanto é importante nós produzirmos na vida dos nossos filhos, além desses momentos que trazem alegria, que são descontraídos, felizes, passeios, viagens, de produzir nos nossos filhos memórias espirituais e eternas. Quantas vezes você já compartilhou com o seu filho momentos que poderiam impactar a sua vida com princípios que envolvem a palavra de Deus? De viver na prática, de cultuar a Deus junto com seu filho dentro da sua casa, num momento só de vocês. De orarem juntos quando alguém está enfermo e de clamarem pelo milagre do Senhor. Esses momentos são a base, o alicerce cristão e de fé para a vida dos nossos filhos. Eles precisam chegar na sua vida adulta e saber quem é Deus e quem nós somos. E que os valores que ele vai conhecer e ouvir no mundo lá fora não são para nós. Nossos valores e nossos princípios baseados na palavra de Deus não são negociáveis. Eles não podem ser trocados. Quando a gente ouve hoje das crianças pequenas dizendo assim: quando eu crescer eu vou ser bi. E você se pergunta: de onde vem isso? Quantas crianças me falam hoje: pastora, eu não vou casar, eu não quero ter uma família. Porque as marcas, os valores, os alicerces não estão aparecendo na vida dessas crianças.
Eu preciso que ela ore, que o meu filho olhe para o nosso casamento, para o nosso lar e para a nossa família, e que ele deseje ardentemente ter exatamente o mesmo estilo de vida que nós temos. Quantos filhos dizem para os pais: eu só vou na igreja enquanto eu for obrigado por você. O dia que eu não for mais obrigado, eu não piso mais lá. Porque não tem alegria no seu coração em amar e adorar o Senhor. Aonde é que nós estamos errando? Estamos deixando de mostrar na prática como é a vida de fé. E ela não se resume a você vir no domingo ao culto, ouvir a palavra, se alimentar e achar que essa mísera porção de alimento que você recebeu aqui no domingo vai te sustentar o resto da semana. O seu filho precisa te ver orando. O seu filho precisa ver na sua vida todos os dias uma vida de intimidade com o Senhor e reproduzir isso na sua vida. Nós vivemos uma situação muito interessante lá em casa, que não foi intencional, que não foi planejada, mas que quando tudo terminou, quando as minhas pernas pararam de tremer e balançar, eu comecei a rir e agradecer a Deus por aquele momento. Eu estava em casa no domingo de manhã com o Isaac, só nós dois. O Otávio tinha ido para a igreja preparar as coisas para o culto à noite. E nós temos uma calopsita, o Bonifácio. Bo, para os íntimos. E a gente gosta muito do bichinho. A gente entende que bicho é bicho e gente é gente. Mas a gente trata com carinho, né? A gente gosta. E estava tudo tranquilo, nada de errado. Eu tomei o café da manhã, o bichinho estava lá no meu pé, esperando um farelinho de pão cair no chão. Eu me levantei, fui fazer algumas coisas, e o Isaac foi para a cozinha e viu que o bichinho estava lá, agonizando. Cabeça para trás, todo... E aí ele me chamou desesperado. Mãe, corre aqui, o Bo. Eu falei, calma, Isaac. E eu vi que a situação estava feia. E ele já saiu correndo, gritando para o quarto. Eu falei, leva a cachorra contigo e me deixa aqui com esse passarinho, porque você gritando aqui não está me ajudando em nada. E de lá ele gritava, ele dizia, eu não tenho coragem de olhar, porque ele virava o pescocinho para trás, assim, ó, e parecia que ele estava convulsionando. Eu falei, meu Senhor, e agora esse passarinho vai morrer? O que eu faço? E ele gritava, vamos levar para o veterinário. E eu dizia, não, meu filho, hoje é domingo, não tem nada aberto, o carro nem está aqui, seu pai foi para a igreja. E eu comecei a orar. Coloquei o passarinho na mão, segurei ele firme, com a cabecinha lá virando, e comecei a clamar a Deus. E comecei a orar alto, porque a emoção nessa hora foi muito grande, gente. Eu tinha, certeza que aquele bichinho tinha chegado no final da sua vida. E eu já estava pensando como é que eu ia consolar o meu filho pela morte do seu bichinho de estimação. E quando eu vi, eu estava orando em línguas, porque eu falava, Senhor, eu não sei nem o que esse passarinho tem, eu não sei nem o que eu peço para o Senhor curar nele, mas não deixa ele morrer. E depois de uns 4 ou 5 minutos orando, eu percebi que o passarinho já tinha voltado a cabecinha para o lugar. Tirei a mão de cima e vi que ele estava se endireitando de novo. Falei, filho, pode vir. Não, mãe, eu não quero ver o Bo morto. Falei, não, meu filho, pode vir, porque ele está vivo. E aí ele foi, deu um colo para o seu passarinho, ficou lá cuidando dele o resto do dia. Queridos, eu não sei o que esse passarinho teve, porque eu não levei ele no veterinário. Deus fez a obra e curou ele. Mas o mais interessante é a gente ensinar na prática para os nossos filhos o que a gente faz na hora do desespero. Você não tinha nada para recorrer, você vai fazer o quê? Você vai orar e você vai crer. E Deus vai agir. Quando na sua vida adulta ele se deparar numa situação difícil, qual vai ser a memória que vai ser trazida à sua mente? Eu vou orar. Porque naquele momento tão difícil, de angústia e desespero, onde tudo parecia impossível, Deus fez um milagre. E assim Deus vai nos ensinando a andar com Ele, a viver nessa dependência com Ele. E se a gente não passa e não vive momentos como esse, como nós vamos ensinar os nossos filhos como é a nossa vida com Deus? Quantas vezes a gente fica doente em casa e vai direto tomar um remédio ou corre logo para o médico, quando a gente pode ter memórias criadas através da fé
e orar, interceder, clamar, se ajoelhar ali do lado da cama e pedir ao Senhor para o milagre. Eu não estou dizendo que a gente não deve tomar remédio, que a gente não deve ir ao médico. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a nossa fé precisa entrar em ação. Ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser vivida na prática. E os nossos filhos precisam ver e experimentar isso. Ore pelos seus filhos, imponha as suas mãos sobre a vida dele. Ouça os seus motivos de oração e clame junto com ele pelo Senhor, por aquilo que ele precisa. Seja numa prova, seja na adaptação da escola nova, seja o conflito que ele esteja vivendo. Mas faça algo que gere uma memória que será usada no futuro para transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Quando nós fazemos escolhas nas nossas vidas, sobre o que nós fazemos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa vida em si, então nós olhamos para tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. E eu quero dizer nessa noite para vocês, vocês podem ser intencionais ao produzirem memórias na vida dos seus filhos. Quando for dar um presente, não entregue simplesmente. Crie um suspense. Faça um mistério. Deixe o seu filho acreditar que, quem sabe, ele nem vai ganhar aquilo que ele queria. Porque essa emoção gerada faz com que aquele simples presente tenha um enorme valor. Quando nós entregamos tudo simplesmente de mão beijada, os nossos filhos passam a acreditar que nós temos a obrigação de dar a eles tudo o que eles querem. Quantas vezes nós já podemos entregar para o nosso filho o que ele gostaria, mas nós não fazemos, para que o coração dele se encha de expectativa, de sonho, de desejo por aquilo que ele quer. E como as coisas acontecem de uma forma tão interessante, não é verdade? No ano passado, a escola do meu filho, ela percebeu que as crianças estavam com dificuldades na produção textual. Então, eles lançaram um desafio para os alunos. Eles disseram que os alunos deveriam ler ao longo do ano, e foram desafiados para isso, que eles deveriam ler 80 livros, o ano todo. Quando eu ouvi aquela notícia, eu pensei assim, puxa vida, que meta alta. Eu acho que a escola se perdeu aí, exagerou um pouquinho. E eu tive que dar uma piscadinha para o meu marido, porque a cara de surpresa dele foi maior que a minha, quando ele escutou o desafio. Mas o meu filho é movido por desafios, e ele disse, eu vou ler os 80 livros. E, de fato, chegou no final do ano, ele tinha cumprido a meta. E tinha lido os 80 livros que a escola havia proposto. Sabe o que foi que ele nos pediu de presente de Natal? Que ele queria muito ganhar? Um livro. E eu fiquei pensando, Senhor amado, como é que isso acontece? Que processo é esse que se dá na mente? Porque o que a gente pensa? Quem lê 80 livros, quando vai chegar no final do ano, vai falar assim, não quero mais ver nenhum livro na minha frente tão cedo, cumpri o desafio, cumpri a meta, não quero mais nem saber. E sabe qual era o livro que ele queria? Um livro dessa grossura, com 200 e tantas páginas, que falavam sobre experiências de química e física. Podia ter pedido um brinquedo, um monte de outras coisas, e ele queria o livro. É assim na vida da gente. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente entra na sua palavra, ouve a sua voz, tem uma vida de intimidade, mais nós desejamos o nosso Senhor. Mais nós ansiamos por estar com Ele. Da mesma forma é na vida dos nossos filhos. Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente desafia, aquilo que a gente planta na vida deles, é o que nós vamos colher no futuro. Vivemos um mundo hoje onde os pais terceirizam a educação dos seus filhos. Eles acham que, enchendo uma agenda de atividades para que ele possa cumprir, ele está desempenhando seu papel de bom pai.
Porque vai para a escola, faz o reforço, faz o inglês, faz a natação, vai no futebol, volta para casa, come, janta, dorme e está tudo certo. Quem é que está gerando memórias no seu filho? Os amigos da escola, a professora, as pessoas que estão à sua volta. Que memórias são essas? Que valores são esses que estão prevalecendo na vida dos nossos pequenos? Nós seguramos o Isaac em casa até os 5 anos de idade, porque eu entendia, junto com meu esposo, que esse era o período em que o caráter, a personalidade dele estavam sendo formados. E nós dizíamos assim: nós não queremos que ele receba nenhuma influência de fora, para que os seus princípios e valores sejam bem firmados, até que outras pessoas venham de fora e venham agregar novos valores. E foi isso que aconteceu. Quando ele foi para a escola, ele parecia uma criança de outro planeta. Porque hoje as crianças vão cedo para a escola. É muito comum. E a professora disse para mim: mas por que você segurou tanto tempo essa criança em casa? Eu falei: não se preocupe, eu fiz o meu papel, ele está semi-alfabetizado. Está tudo certo. E quando ele era confrontado com valores que eram diferentes daquele que ele recebia em casa, então ele vinha nos perguntar: o que é isso? E aí nós explicávamos: ah, tá, ok. Qual é o valor que tem maior importância? Aquele que ele recebeu primeiro. Aquele que já está firmado no coração. Aquilo que já ganhou lugar na sua alma e na sua vida. Não espere que o seu filho tenha conversas, assista vídeos e experiências que envolvem a sua vida sexual lá fora. Trate desses assuntos, em primeiro lugar, dentro do seu lar. Seja você o primeiro a dar referência. Seja você a plantar no coração dele o que é certo e o que é errado, baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E não pense que isso vai acontecer só na adolescência. Nós temos visto crianças pequenas, muito pequenas, falando abertamente sobre ideologia de gênero e sobre quem eles querem ser quando crescer. Se você acha que o seu filho é muito jovem, sonde o coração dele, converse para saber onde andam os seus pensamentos. Quem ele é? O que ele pensa a respeito do que a palavra de Deus diz? Para que você não perca tempo e possa dar a ele condições de ter a palavra de Deus como um alicerce na sua vida. Amém? Queridos irmãos, eu desejo de todo o meu coração que você saia daqui nessa noite decidido a produzir memórias de forma intencional na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus familiares, de todas as pessoas à sua volta. Que você compreenda a importância dessas memórias que alicerçam a nossa vida. Que se de repente você está aí se sentindo culpado por ter falhado e está pensando: meus filhos já são adultos, eu perdi todo esse tempo e toda a sua história. Não fique triste. Ainda é tempo de você chamar os seus filhos, mesmo sendo adultos, e produzir memórias positivas na vida deles. Ainda é tempo de impactar a vida deles, contando as suas histórias e as suas experiências pessoais com o Senhor, dizendo para ele o quanto você já viveu com Deus e o quanto isso significou para a sua vida. Se você perguntar para o meu filho sobre as minhas histórias de infância e de adolescência, ele vai saber te contar muitas delas. E até fazer uma piadinha. Ele vai saber dizer quando foi que a gente quase morreu, em quantas situações Deus nos livrou, quantas orações Deus nos respondeu e quantos momentos importantes nós vivemos e fomos livrados pela mão poderosa do Senhor.
Deixe que a sua história passe de geração em geração e marque a vida dos seus filhos, pela palavra e pelo amor do Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Eu vou convidar que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale para Deus, fale para o Senhor tudo aquilo que você tem pensado com essa palavra que você tem ouvido. Se você tomou nessa noite uma decisão de viver diferente, de mudar a história da sua família, então diga isso para o Senhor. Se você se sente culpado por ter falhado e por ter errado tanto até aqui, se arrependa diante do Pai e se comprometa com Ele a fazer a diferença na vida dos seus daqui para frente. Nós não somos perfeitos, somos falhos. E como falhamos, como deixamos a desejar. Mas nós temos um Deus que prontamente nos perdoa e nos ajuda a corrigirmos os nossos erros, a mudarmos a nossa história. O Senhor está pronto para que nós possamos dizer a Ele: Senhor, nós queremos recomeçar. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra seja a base para as nossas vidas, seja a base para a nossa família, seja a base para a construção do nosso lar. Deus amado, nós queremos como família juntos Te buscar em oração. Queremos ouvir a Tua voz e queremos, Senhor, viver num lar onde a Tua presença é real. Deus querido e santo, nos ajuda a enxergarmos na Tua palavra todas as memórias que nós precisamos ter nas nossas vidas, que mostram quem Tu és para nós. Memórias da nossa caminhada de fé contigo, que são o alicerce, Pai, para a construção do nosso ser. Deus querido e santo, que nessa noite cada um de nós possa ser poderosamente impactado por essa palavra, Senhor. E que possamos sair daqui dispostos a vivermos aquilo que o Senhor tem de melhor preparado para as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar do seu Espírito Santo sobre nós e possa nos usar poderosamente para impactar essa geração de crianças que precisa ser marcada, que precisa conhecer esse Deus que nós já conhecemos, vivemos e caminhamos com Ele. Deus querido e santo, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, com o coração ansioso por viver esse novo tempo na Tua presença. Deus querido e bondoso, nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, porque a Tua palavra sempre nos ensina a andarmos nos Teus caminhos. Por isso queremos Te louvar nessa noite, Te bendizer e Te exaltar, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.